Ruptura tá passando por problemas no paraíso porque Ben Stiller, uma das cabeças geniais por trás dessa série, não vai voltar pra terceira temporada. Pelo menos não completamente, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre o que pode estar por trás, algumas tretas aí que surgiram na segunda temporada, e ver como isso pode impactar o terceiro ano dessa série que a gente tanto ama, e isso pode explodir a sua cabeça. Fala meu ator, fala meu diretor, quanto tempo eu não apareço aqui? Eu sou o Joy e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa crise que Ruptura pode estar em suas mãos nesse exato momento e pode de fato significar um impacto direto ali na qualidade, no tom, no ritmo dessa série que a gente tanto ama. E agora que a gente sabe que o Ben Stiller não vai voltar para essa terceira temporada como diretor, né? Ficam aí grandes interrogações, será que vai cair a qualidade da série? Será que eles vão saber fazer isso direito? Será que faz tanta diferença assim a presença do Ben Stiller na direção? Vamos analisar nesse vídeo. Vamos analisar toda essa situação, toda essa treta que muita gente acredita que tá por trás dessa saída, né, depois de algumas coisas que aconteceram na segunda temporada. E no final do vídeo você me diz o que você acha, se acha que faz diferença ou não, o que seu coração tá dizendo a respeito disso, beleza? Mas antes eu preciso te falar uma coisa muito importante que é muito obrigado. Os vídeos de Ruptura, as teorias que a gente fez juntos aqui, chegaram em lugares que eu não imaginava, inclusive chegou no computador de alguém da Apple TV, e eles me convidaram para fazer parte. Isso mesmo, gente, a Apple TV me convidou para fazer parte do squad deles, para fazer parte do time de criadores da Apple TV, e isso é muito importante, cara, aqui pro canal, pra gente que fala de Ruptura, porque agora eu vou receber algumas coisas antecipadas, então eu vou poder trazer um vídeo mais em real time pra vocês, mais próximo ali do lançamento, com teorias, com informações que a própria Apple vai me passar e oportunidades relacionadas às séries da Apple que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Inclusive eu queria muito ter falado de Plurables, mas vai ficar aí pra conteúdos mais pra frente aí, tem muita coisa ainda pra falar. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, porque se tudo der certo eu vou ter informações privilegiadas que vêm direto da Apple e vou poder trazer um conteúdo ainda mais rico relacionado às séries da Apple pra vocês, beleza? Então bora lá, bora começar o vídeo e muito obrigado. Então, pra falar como tudo aconteceu e como tudo se deu até aqui, eu preciso explicar pra você que talvez não saiba a relação do Ben Stiller com a série, né? Mas caso você seja cascudo e já tenha um entendimento dele com a série, como tudo se deu, eu vou deixar esse timer aqui pra pular direto pra onde eu acho que tá me preocupando de verdade. Então eu vou deixar aqui e vou começar agora. Ruptura é uma série que estava no papel por muitos anos pela mão do seu criador, que é o Dan Erickson, né? E é uma série que o Ben Stiller meio que adotou como um grande projeto pessoal, como um grande filho pra ele. Mas além de dirigir, ele atua dentro da série como produtor executivo. E caso você saiba o que é, mas não saiba exatamente o que o produtor executivo faz, ele é basicamente o manda-chuva. O cara que deixa tudo amarradinho, que tá com o dedo em tudo, elenco, financeiro, efeito especial, bastidor, orçamento. Ele é literalmente o manda-chuva, ele que faz o acontecer e desacontecer. E apesar dele não voltar como diretor pra série, ele continua sendo o produtor executivo de Ruptura. O que é uma coisa que me deixa mais aliviado, uma luz ali no fim do túnel, porque acredito eu que ele ainda vai estar impondo a sua vontade, ainda vai estar impondo a sua visão e fazendo as melhores escolhas pra diretores que vão substituir ele nesse terceiro ano da série. Beleza até aqui? Entendeu direitinho? Mas afinal, o que aconteceu pro Ben Stiller se afastar como diretor dessa série? Será que foi algum problema com a Apple? Será que foi algum problema com o Dan Erickson, o criador da série? Problemas no paraíso, problema nos bastidores, foi o que muita gente pensou quando viu essa notícia do afastamento, da saída ali do Ben Stiller como diretor, né? Já que a segunda temporada sofreu muitos atrasos por causa de conflitos nos bastidores que estavam rolando, tá? Eu vou explicar isso agora melhor. A gente não tem informações concretas do que de fato aconteceu naqueles bastidores ali. Teve uma época que saiu até que tava rolando soco entre atores, mas aparentemente o que de mais concreto que a gente tem ali são conflitos criativos entre os showrunners que não se davam bem, que não se gostavam. Que acabou envolvendo o Ben Stiller, né? Porque um desses showrunners era amigo pessoal dele e fez com que o Ben Stiller tivesse que impor ali algumas coisas, impedir que o seu amigo saísse do projeto, porque nessa altura do campeonato um deles tava querendo sair, né? Tava querendo zarpar desse barco, mas que foi convencido pelo Ben Stiller a ficar nessa segunda temporada. E é claro que esse conflito também gerou muitos problemas no roteiro, sem contar que tava tendo muito problema em orçamento, sets enormes que eram construídos e destruídos sem serem utilizados. Todas essas situações foram apontadas como focos dessas brigas. Putz, então o negócio tava caótico mesmo, mas afinal, foi isso que fez o Ben Stiller se afastar da terceira temporada como diretor? E a resposta é não. Pra falar a verdade, é algo muito mais simples e muito mais comum
no universo desses caras. Em entrevista ao Los Angeles Times, o Ben Stiller afirmou que não voltaria como diretor dessa terceira temporada de Ruptura, porque ele tá envolvido com uma agenda muito complexa, e no meio de toda essa agenda super corrida ele vai estar dirigindo um filme de guerra e também alguns outros projetos ali, incluindo a sequência de Entrando numa Fria, que é um filme aí que trouxe grande relevância pro Ben Stiller, um dos grandes filmes de comédia da sua carreira. Então o problema que fez o Ben Stiller se afastar da terceira temporada de Ruptura nada mais é do que uma grande agenda lotada. Mas e aí, como é que fica a Ruptura na fila do pão? Por que que isso pode mudar tanto a série como a gente conhece? Vamos lá, eu vou trazer alguns dados aqui pra... Só um minuto! Só pra vocês verem que eu não tô de zoeira quando eu falei que eu sou da Apple agora, acabei de receber um presentinho da Apple, tá? Ih, rasguei a caixa. Olha isso daqui. Irado, cara. Ó, recebi alguns materiais de Ted Lasso, olha só que irado, cara. Ó. Tô falando, cara, tô falando. Agora o pai é fechamento da Apple. Me respeite. Me segue no Instagram que eu vou deixar lá num destaque os negócios da Apple. Mas voltando ao assunto, eu reuni alguns dados aí pra mostrar pra vocês por que eu fiquei um pouco preocupado com essa notícia. Então vamos respirar fundo e ver com calma, porque eu acho que é bem importante a gente analisar tudo isso. Primeiro ponto é que, segundo o IMDb, dos 10 episódios mais bem avaliados da série, unindo a primeira e a segunda temporada, 6, mais da metade, foi dirigido pelo Ben Stiller, sendo outros 4 dirigidos por 4 diretores diferentes, fazendo com que o Ben Stiller levasse 6 melhores episódios e cada outro diretor que teve na série levasse 1. E eu sei que você sabe a importância que um diretor tem em produções como essa, principalmente em séries. Porque série, por ser muitos episódios e ter séries ali que são divididas em cada diretor, cada episódio de diretor, às vezes acontece deles cada um implementar a sua visão sobre cada episódio e acabar a gente tendo um Frankenstein de mood, de tom ali. E levando em consideração que Ruptura tem 19 episódios ao todo, sendo 11 dirigido pelo Ben Stiller, significa que a gente pode ter uma mudança drástica nesse tom, nesse ritmo de Ruptura que a gente tanto ama. Concorda comigo ou eu tô pirando? Você tem que concordar comigo que se o cara dirige 11 episódios de 19, logo a gente vai ter exposto ali, o que a gente vai ver vai ser a visão dele com mais frequência e consistência. Um exemplo claro que a gente tem de mudança de diretor na segunda temporada é o Tchai Bardo. O 7º episódio da segunda temporada, onde a gente vê alguns experimentos ali da parte da diretora, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou ter deixando aí na tela, que experimenta novos ângulos de câmera, que experimenta algumas coisas diferentes que a gente ainda não tinha visto antes, tipo aquela transição do computador até a sala dos caras estranhos lá embaixo, e que é claramente a visão diferente de um outro diretor que a gente não tinha visto antes nos outros episódios. E eu quero deixar bem claro que eu tô falando diferente, não estou falando ruim. É nitidamente diferente, não é um episódio ruim. Tanto que ele tá na lista dos 10 episódios mais bem avaliados. E eu fico refletindo sobre isso e pensando no quanto isso pode mudar tudo se eles acabarem optando pela opção de trazer um diretor para cada episódio. Porque quando a gente tem um diretor assumindo grande parte do projeto, a gente tem logo uma consistência ali visual, uma consistência de tom, de ritmo e como a história é contada. Será que ele já tá pensando em algum nome para assumir esse grande papel? Ou será que eles vão trazer um diretor para cada episódio? Isso é o que me preocupa, sabe? Porque eu sou um cara que eu gosto muito da consistência que Ruptura tem, deixando bem claro quando é outro diretor que traz outra visão, sabe? E eu fico com medo deles trazerem um diretor para cada episódio e a gente acabar tendo um retalho de tom, uns retalhos de ritmos e ficar aquela coisa diferente de episódio para episódio, sabe? Quase como se fosse cada diretor impondo a sua visão, aquele problema que eu falei pra você no começo do vídeo. E de verdade, eu quero muito saber a sua opinião a respeito disso. O que você acha, se eu já tô pirando na maionese, me preocupando com coisa que não devia, sabe? Mas apesar de todos os pesares, tem uma luz no fim do túnel, tá? Tem uma luz no fim do túnel, porque ainda na entrevista ao Los Angeles Times, o Ben Stiller disse que eles estão trabalhando a ferro e fogo nesse projeto desde que acabou a segunda temporada, até o momento que saiu aquela notícia. E apesar de toda essa situação, ainda me conforta saber que ele é o produtor executivo, e acreditar no trabalho dele me faz acreditar que ele pode ter pensado nisso, nesse impacto, pensado nesse problema de consistência e tá escolhendo um diretor ali pra tá cuidando de grande parte dos episódios para ter um tom mais próximo do que ele já entregou nessas 2 temporadas. E a saída dele também mostra que o cara tem muita confiança em quem ele vai deixar no lugar dele, nas mãos de quem ele vai deixar esse projeto, o que me conforta um pouquinho, mas as vozes na minha mente ainda me perturbam, porque a gente já perdeu muita série boa por
esse tipo de mudança. Enfim, agora eu quero saber a sua opinião até aqui, tá? Me diz aí o que você acha de toda essa situação. 2026 o canal vai voltar com tudo, tô doido pra trazer mais notícias de ruptura que chegarem aí, que a Apple me mandar, o que eles me proporcionarem dentro desse time. E a partir de 2026 eu volto com outras séries também que estão abalando o meu coração e eu sei que vai abalar o de vocês também. Então se prepara aí, eu tô muito animado. Um feliz ano novo pra todos vocês, um beijão no coração, tamo juntíssimo e até o próximo vídeo.